Oi, eu sou Sandra Amara Costa, psicóloga clínica e comportamental, proprietária da Psico Infinity. Eu nasci em Martinópolis, uma cidade do interior de São Paulo, né, que tem poucos habitantes. Não vou precisar agora porque já cresceu um pouquinho depois que eu saí de lá. E me casei em 89 e vim embora para São Paulo. Mas a minha infância foi toda, né, dentro desse contexto muito mais interiorano, aquela filha que foi criada para se casar, para ter filhos, para educar, para estudar, enfim. Então, os meus pais sempre focaram muito na parte do conhecimento, né? E como filha única de mulher, tenho mais 2 irmãos. Um deles é músico, o outro é produtor musical. Todo mundo conhece, que é o Fran, e o PC, que é o Paulo César. Os meus pais foram grandes ícones, né, para a nossa educação. Sempre ofereceram a ferramenta e não a ferragem. Eles sempre nos ofereceram a motivação para a ação e nunca a ação em si. E foi assim que eu cresci, né? Vendo meu pai trabalhar. Meu pai sempre foi mecânico, minha mãe cabeleireira, de uma formação super simples. E trabalha até hoje. Minha mãe tem 81 anos, todo mundo conhece a minha mãe. Ela ainda exerce a profissão dela como cabeleireira. O meu pai eu perdi em 2011, mas também deixou um legado de valores. E isso fez, né, com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Falar de pai e mãe, né? São memórias intrínsecas, né? Meu pai sempre muito acolhedor. O desejo dele sempre foi ter uma filha, né? Então, a primeira gestação da minha mãe, quando ficaram sabendo que era uma menina, diz que ele ficou mega feliz. E a imagem que eu tenho do meu pai é todo dia, quando ele chegava do trabalho, a minha mãe me dava banho, eu ficava no portão esperando, sempre arrumadinha, Maria Chiquinha, né? Eu era toda a princesa do Agreste ali, né? Tinha que estar toda prontinha para receber, porque a gente tinha que jantar toda arrumadinha, enfim. E aí meu pai já vinha correndo, então eu tenho sempre essa imagem, né, dele correndo, abraçando, que é muito gostoso esse acolhimento. E eu sempre representei para o meu pai uma figura de muito orgulho, porque as pessoas sempre elogiaram muito na escola, então ele tinha todo esse... E a minha mãe, acho que ela passa uma mensagem de força, de coragem, né? De segurança, sempre apoiando. Ó, vai, se não der certo a gente tá aqui. Então, meu pai seria a força, a minha mãe seria a coragem. Acho que pela constelação familiar hoje eu identificaria que esses são os maiores ícones, né? De eu não ter desistido até hoje dos meus objetivos, força e coragem. Todo mundo sabe que quem mora no interior, né, foi criado livre. A gente morava na rua da escola, lembro muito bem. Até hoje a minha mãe mora nessa casa. E que na verdade a gente saía da escola, então só atravessar já tá. Vocês terem uma ideia, eu tomava o lanche da parte da manhã, porque eu entrava de manhã na escola, e quando dava o sinal da escola, que era aquele sininho, a gente saía correndo, porque já tinha aberto o portão, então a gente corria. Então ninguém esperava a escola abrir, porque eu morava literalmente na frente da escola. Uma das coisas mais gostosas que eu me lembro, quando saiu aqueles copos da Tupperware, que tinha uma tampa, aí minha mãe esperava o horário do intervalo, junto com a vizinha, que também tinha os filhos na mesma escola. A gente vinha pro muro e a minha mãe levava o leite, né, que era o chocolate, e o lanche em cima daquele copinho pra gente tomar pelo muro, porque a gente não tomava o lanche da escola naquela época, porque era cantina, então era mais caro. De sexta-feira a gente podia comer na escola. Então tem umas lembranças gostosas. E à noite que a gente brincava de pega-pega, porque eu sempre morei num lugar onde o clima era muito, né, muito calor lá. Divisa do Mato Grosso, né, Presidente Prudente chega a fazer ali 42 graus às vezes no verão. Então era coisa assim, da molecadinha ficar até 11h30 da noite na rua brincando de pega-pega. E ter que lavar o pé depois porque o pé tava preto, né? E são memórias muito boas e que fazem parte, né, das nossas bagagens intrínsecas e que a gente não pode deixar esse lado criança também, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, inclusive, e me policio, né? Carregar o meu lado criança comigo. Eu acho que isso é bem bacana, porque senão você se torna uma pessoa amarga, você vai olhar só para as coisas que não deram certo
E o seu lado criança, ele te lembra disso, né? Que teve muito mais coisas que deram certo, muito mais coisas que foram importantes, positivas, e é isso que te alimenta, é isso que tem que te alimentar. Eu sempre fui uma garota que as mães confiavam muito que as filhas saíssem comigo. Era até uma coisa engraçada isso. A Sandra vai? Então você vai. Mas se a Sandra não for, você não vai. E aquilo começou a me trazer uma carga de responsabilidade em alguns momentos, que eu ainda era muito jovem, né? 15, 16, 17 anos ali. Mas já trabalhava, já tinha uma escola. Eu saí do magistério e meus pais montaram uma escolinha para mim infantil. E eu tinha já uma carga de responsabilidade. Então, talvez essas mães me olhassem com aqueles olhos, nossa, essa é a filha que eu queria ter, né? Porque ela já trabalha, ela já dá aula, ela tem juízo, né? Ela leva e traz as minhas filhas em segurança. E com isso, começavam a se aproximar de mim para contar coisas. Às vezes eu nem queria saber o que estava acontecendo. E as pessoas, ai, tô louca para te contar um negócio que aconteceu. E ali eu comecei a perceber que eu tinha um chamado de escuta na vida das pessoas. Eu falava, poxa vida, né? Mas eu cuido de crianças. E eu sempre fui essa pessoa mais sensível, né? Para essa questão da escuta. Eu sempre, mesmo sem aprender que eu deveria abaixar para falar com as crianças que eram menores que eu fazia isso sem ninguém me dizer. Então era algo meu, né? Parece que eu nasci para fazer aquilo e eu fazia de coração, eu gostava do que fazia. Então acho que aí se apresentou para mim o meu primeiro chamado, né? As pessoas me buscando de forma eu passiva, mas elas ativamente falando de que eu tinha algo ali para oferecer que nem eu sabia o que era. E isso me fez olhar, poxa, mas por que não? Por que não me especializar em algo, né? Por que não fazer algo pelas pessoas que, se eu sei que está fazendo bem para elas? E aí eu fui e acolhi. Quando você acaba se acarretando de uma responsabilidade que talvez para sua questão emocional, né? Porque eu era muito jovem ainda, eu acabei já arcando uma sala de aula, comecei a dar aula nos sítios, nas fazendas próximas ali. E era muita coisa para mim, né? Eu tinha escola, eu fazia faculdade, né? Tava terminando a pedagogia, fazia conservatório, dava aulas. Tanto que na época eu lembro que eu pesava, acho que 42 quilos. Porque não tinha como ser, né, menos ou mais ali, porque era muito intensa a minha rotina. Aí todo mundo pensa, cidade do interior, né? Tudo é perto. Mas não, eu saía de manhã, pegava um ônibus, passava na prefeitura, pegava a merenda das crianças, que eu mesma ia preparar, porque escolas de fazenda lá era a própria professora quem fazia as merendas. Eu tirava a água do poço para poder dar água para os alunos. Eu tinha uma sala, na verdade, que era uma sala mista. Então eu tinha crianças de primeira série para alfabetizar, de segunda para terceira em fase de alfabetização e de quarta série, né, alfabetizadas ou semi-alfabetizadas. Todos filhos de lavradores, de pessoas da fazenda que trabalhavam, né? Então eu trabalhei num lugar lá chamado Tecendá, todo mundo conhece na minha cidade. Eu dava aula no Tecendá, dava aula no quilômetro 10, que tinham várias fazendas, então eles montaram uma escola de madeira e os pais mandavam as crianças para lá. E assim, nessa fase eu fiquei um pouco assustada, porque eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso? Né? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Fazendo a pedagogia, a área da educação, sempre foi uma área almejada por mim, mas eu não sei se eu quero isso. E aí eu fui fazer outras coisas também, né? Fui aprender música, fui dar aula de violão, né? Para ver se naquele momento era aquilo mesmo que eu queria ou não. Mas era. Descobri que era. Então assim, mas foram momentos bem tensos, né? Bem difíceis. Por quê? Tinha dia que eu saía de ônibus, no caso, então tava chovendo. Você tem um período, né? Como que eu posso dizer? Um caminho para percorrer até a porteira daquela fazenda. Então, várias vezes eu chegava com a calça, gente, cheia daqueles picões, assim, sabe? Que tinha que tirar aquilo antes. Não, e o mais legal era final de semana, porque os pais,
Quem mora no interior tem uma necessidade muito grande de fazer algo pelo outro, como se fosse a gratidão mesmo, né? Então, os pais que tinham sítio, fazenda, levavam abóbora, levavam ovo, levavam galinha, e eu tinha que trazer tudo isso na sexta-feira, porque era uma forma de presentear pelo trabalho que eu oferecia, como se fosse uma gratidão, né? É um pago, né? Um pagamento ali. E isso me motivava todas as vezes, não pelas questões materiais ou em espécie, mas pelo ato em si, né? Pela ação dessas pessoas em reconhecerem que eu estava ali fazendo e plantando a diferença na vida de cada criança. Teve até uma história muito interessante que durante a alfabetização, numa das lições de cartilha, que todo mundo já deve ter se lembrado, que era o Caminho Suave, né? A gente foi alfabetizada com a Caminho Suave. Então, eu usei muitos anos esse método de alfabetização. E tinha uma palavra para ser aprendida que era empada. E lá, eles estavam acostumados a enxada, né? Porque as crianças já trabalhavam com os pais nessas lavouras de café, nessas lugares de agropecuária. Eu venho de uma região onde tem muita agropecuária. Hoje não tanto mais, mas o forte de lá sempre foi, né? A cultura e a agropecuária. E aí a plantação de coisas. E eles perguntaram para mim, mas professor, o que é empada? E aí eu me lembro que eu mandei uma pessoa que fazia salgadinhos, fazer uma caixa de empadinhas para poder levar para essas crianças comerem, para elas saberem o que era uma empadinha, né? Porque elas conheciam uma outra realidade. E como é que eu ia ensinar na minha cabeça uma palavra que era tão diferente, sendo que eles não tinham conhecimento de causa? Então eles comeram a empada e falaram, nossa, mas só muda uma letra, né? 2 letras, né? Porque era o N e o P. E com isso eu lembro que eu plantei uma sementinha ali na cabeça deles, né? Da questão do M e do N, eu lembro muito bem dessa lição, nunca me esqueço. E por conta da empadinha. Então, assim, e até muito tempo depois eles me agradeciam. Pro, se não fosse você, a gente não ia saber o que era uma empadinha. Então, são coisas tão simples para mim, tão simples para você, que podem fazer e mover a diferença na vida de uma pessoa. E essa história da empadinha é uma coisa que eu sempre me lembro, assim, com carinho, né? Com um gesto de amor mesmo. Porque eu fiz para que eles pudessem viver, né? E sentir a experiência. Tudo era muito legal, né? Mas às vezes, quando eu chegava em casa e parava para refletir, eu ficava pensando, poxa vida, essa é a vida que realmente, né? Eu quero, sou tão jovem, as minhas amigas todas, né, passeando, viajando, eu aqui trabalhando, por conta de uma carga horária extensa, né? Eu sempre trabalhei bastante, né? Meu dia começava muito cedo, terminava muito tarde. E eu, às vezes, por várias vezes eu cheguei a refletir se era aquilo mesmo, né, que eu queria para mim, enfim. Então foram momentos mais difíceis, momentos de reflexão, e que eu tive que ser um pouco mais introspectiva para encontrar, né, as minhas verdades ali. Que quanto mais acolhedor o terapeuta que quanto mais agregador, né, ele se torna ali com aquele paciente, ele vai conquistando um outro lado da terapia que nem ele imagina, né? Ele se terapeutiza ao mesmo tempo, né, com o que ele está terapeutizando o outro, mas o acolhimento é tudo, porque isso agrega e isso cria a conexão humana que a gente precisa. E se não tem conexão humana, né, como dizia o Jung, Carl Gustav Jung, que eu gosto muito de uma frase dele, ao cuidar de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então isso para mim define.